Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de junho de 2010, sexta-feira. Verbete é o 1595. 3 páginas, 38 logias e 9 máximas. O tema é fixação. Está muito bom para a gente estudar, principalmente do ponto de vista da fixação das tolices, que está agora, por exemplo, é a fixação da Copa Mundial, etc. Agora, esse é dentro da interfisicologia, que é a especialidade. Definição. A fixação é a ação ou efeito de fixar-se algo, tornando-o firme, estável, em condição ou local preciso, determinado. A fixação da consciência. O soma na condição de fixador básico da consciência. A fixação no megafoco interassistencial. A fixação negativa de pensamentos retrógrados, ideias fixas, monoideísmo. A fixação intrafísica da consciência materialista. A fixação da carreira profissional. A fixação psicofisiológica. A multifixação da mente, a intenção dividida. A Melim como fixação psicofísica patológica. A fixação patológica do ressentimento. A fixação dos interesses evolutivos grupais comuns. A fixação dos hábitos. A fixação dos neologismos ou das verpons. Agora, na parafatologia, a fixação das lembranças intermissivas. A TENEPS da condição de fixadora básica da interassistencialidade atacadista. O psicossoma na condição de fixador básico da intermissão. A fixação do extrapolacionismo evolutivo na condição de autossuficiência evolutiva. Agora, na argumentologia tem a taxologia com 4 categorias de fixações conscienciais mais comuns. A física, a mental, a mnemônica e a psicofísica. Agora, na remissologia tem 15 itens que nós ressaltamos. Chão, comunidade conscienciológica, cosmoética internacional, geopolítica desassediadora, radicação vitalícia na cognópolis e residência proexogênica. Frase enfática. O problema da fixação psicofísica atinge em cheio toda a consciência homem ou mulher, tornando-se mais relevante para a consciência lúcida, intermissivista, interassistencial e proexista. Como encara você a questão da fixação na vida intrafísica? De modo homeostático ou patológico? O processo da fixação é muito sério porque a gente vem para cá, acerta aí as condições de um corpo humano para se manifestar durante aí 100 anos. E a gente tem que ter fixação. A primeira fixação que tem depois do corpo é o nome da pessoa. Agora, essa fixação, a pessoa tem que dar mais valor para isso do que o processo extrafísico. Por isso a gente faz projeção, mas a projeção é uma condição antagônica ao processo da fixação. Agora, a fixação que eu chamo psicofísica quer dizer a mente e a parte física. Então, é a consciência e o corpo humano. Em março, isso agora é a pergunta, em março estive aí no CAEC, participei de uma dinâmica parapsíquica. No meu campo, foram vistas muitas consciências católicas e também foi dito que a turma de Kardec estava toda ali. Eu vi através da clarividência uma consciência que auxiliava algumas com os réus. Só que ele foi o marechal quando esteve ressomado, Cândido Rondon. Sou ectoplasta e faço TENEP. O senhor poderia comentar alguma coisa? O fato de ele ter sido marechal não significa que ele esteja na condição de conséu ainda? Ou eu estou redondamente enganada? Não, pode ser que ele saiu de tudo, esteja bem, tudo é possível. A consciência faz reciclagem, muda muitas coisas, as intenções, as metas, os objetivos. De modo que a gente tem que estudar isso, né? É normal. Outra, a escravidão contra a raça negra por sexo pode ter uma explicação extrafísica? Quem foram os escravos? Qual a origem extrafísica do povo que vive na África? Por que tanta desgraça naquele país?
Existe alguma lógica para a pessoa nascer da raça negra? Pode indicar alguma bibliografia específica? Olha, o problema aí é você estudar o processo da somática. E por que é que existe a somatologia, estudo do corpo humano, e o processo da etnia. Esse problema todo tem sua razão, porque os afins se atraem. Outra coisa, há uma teoria, uma escola muito grande sobre o processo biológico, e toda a vida da Terra nasceu na África. Isso é uma coisa para se pensar também. O senhor observa focos de fanatismo dentro da própria conscienciologia? O Orkut é uma comunidade na qual estão falando sobre a valdolatria. Puxa, o que o senhor pensa a respeito e como se evitar isso? Primeira coisa, eu não penso nessas coisas, porque nós aqui vivemos falando é sobre mental soma. Nós combatemos a gurulatria, a idolatria, todas as latrias, e começa pela bovinolatria. Aqueles que adoram, por exemplo, a vaca. De modo que o processo, eu aqui não sou vaca de ninguém, nem boi. Eu vivo dando banana para todo mundo. Que valdolatria é essa que existe aqui, eu não conheço. Agora, outra coisa também, quem fala isso é porque tem uma dor de cotovelo danado com a gente. A hora que vem para cá 600 pessoas para trabalhar comigo, para fazer uma enciclopédia, eles têm que apelar, né? Tem que arranjar alguma bobagem para falar a respeito disso. Agora, ó, essas 600 pessoas, nós temos 45 equipes técnicas. A maioria delas são críticas. É de fazer crítica. Inclusive, eu sou o primeiro a ser criticado. Então, como é que fica? Onde é que tem valdolatria nisso? E a vovozinha vai bem? É bom a gente perguntar. A vovó do papai e a vovó da mamãe. Quer dizer, todas essas que aparecem, a vovó de um lado e do outro. Ontem experimentei a pulsação do campo durante a mega euforização. Uma pulsação rítmica e na sequência da pulsação espaçada. A calmia com pensamentos sobre algumas pessoas e sobre a questão pessoal. Lembrei de um ECP2 de 1993, onde o EN fez referência a um padrão meu como bolorento. E se isso ainda se mantém, pode me dizer algo sobre isso? Não, se você já está sentindo a mega euforização à distância, mostra que o bolor já acabou. Já houve alguma coisa nisso aí, né? A situação melhorou também. 17 anos depois já é hora, né? Está na hora. 17 anos, tudo é possível acontecer na vida. 17 anos já é uma vida. Uma pessoa que vive 17 anos aqui já é alguma coisa. Tenho sentido no meio de minhas costas um círculo formigando, e quando efetuo um EV localizado e intensifico a energia com foco naquela região, o formigamento some após um tempo. Isso é assédio? Ou o ambiente em que trabalha é muito negativo e acaba sentindo isso? De qualquer maneira, é bom você usar o estado vibracional para ver. E olha, que através do estado vibracional você vai acabar dando o diagnóstico. Penso que a posição mais cosmoética é a de ajudar o maior número de pessoas da melhor forma possível. Muitos dos meus amigos são cristãos e percebo que nem todos estão preparados para as verdades relativas de ponta afirmadas na linguagem da conscienciologia. Estarei perdendo tempo tentando reler e rever a tradição cristã à luz da conscienciologia, ou tentar falar usando a linguagem cristã por si só é ruim. Veja bem, sou beneficista e essa é uma questão que tem me confrontado. Considerando o atacadismo consciencial, não seria interessante falar para os evangélicos com um pouco mais luz, ou isso é, na sua avaliação, gasto de energia inutilmente? Pode me ajudar a refletir sobre um tema? Olha aqui, o problema todo aí é o seguinte, existe um princípio que nós seguimos, que é o seguinte, se uma coisa não presta, não adianta fazer maquiagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar é o seguinte, trabalhar com uma pessoa que é fanática é uma coisa difícil. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, essa pessoa com quem você está trabalhando, ela tem, você sente, você já tem esperança a respeito do fanatismo dela? Ela está querendo deixar isso? Porque se não quer, você está perdendo tempo, é chovendo molhado, é cuspir para cima. Fanatismo é das coisas piores que tem, e religioso é o pior que tem. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Essa é uma das doenças mais sérias. Talvez seja a doença mais séria, como eu já disse aqui anteriormente, depois da possessão interconsciencial, o assédio interconsciencial, é o autoassédio.
do fanatismo religioso é a pior doença que a humanidade tem. Ontem, seguindo o que o senhor falou para um teletertuliano, eu fiz a evocação durante o experimento da mega euforização. De imediato senti o frontochakra e o coronochakra se movimentarem. A movimentação intensificou muito e de repente me vi no tertuliário. Eu estava posicionada do seu lado esquerdo, vi uma parte da aba do chapéu, vi as 3 moças e me aproximei de uma delas. A movimentação do chakra superior se intensificou muito e uma forte pressão em toda a cabeça. Voltei para minha casa. Foi muito bom. Senti um grande bem-estar durante boa parte do dia e o interessante foi que a minha cognição para os afazeres da tarde ficaram muito mais fáceis de ser assimilados. O senhor acha que posso ter vivenciado isso ou viajei na maionese? Não. Tudo indica que você vivenciou. Eu senti as energias agora que nós estamos falando aqui do amparador. Isso foi uma projeção assistida. Eles te ajudaram a mim. Foi logo na primeira mega euforização. Estavam consertando a situação. Isso é normal. Foi na segunda que eu vi o processo da pulsação aqui, que aí aumentou mais. Haroldo Valadão escreveu um artigo publicado na Revista Forense 177, 1958, denominado Direito Interplanetário e Direito Intergentes Planetárias, no qual aborda a problemática da natureza jurídica do espaço aéreo e do espaço interplanetário, e incide e desenvolve sobre a unidade das relações intergentes planetárias na perspectiva do direito. Em consequência natural do entrosamento multinacional interespécie, ou melhor, da teática do universalismo consciencial, o desenvolvimento do para-direito na extraterrestriologia parece ser uma ferramenta essencial para a sustentabilidade cosmoética das relações interespécies existentes. Na sua opinião, como poderemos ampliar esse sinergismo? O problema todo é estudar mais os dados, as cláusulas da paradireitologia e colocar dentro da extraterrestriologia. Agora, pensar como se você fosse um serenão ou uma consciência livre, aí você vai ter mais ideia do assunto. Uma das maiores dificuldades que temos em nossa memória é a lembrança do último período intermissivo, em especial do curso intermissivo. Como teria sido feita a fixação das lembranças intermissivas visando a rememoração aqui no intrafísico? Quais seriam os elementos fixadores, palavra, imagem, encontro com um colega do curso intermissivo? Tem gente que fixou isso muitas vezes, repetiu, conviveu antes de renascer, para a pessoa não esquecer. Isso aí varia de pessoa para pessoa, preciso ver como é que fica. Eu quero dizer para vocês que o GPC TENEPS, Centro Educacional do IPC de Curitiba, eles vão realizar o primeiro simpósio de interassistenciologia de Curitiba nos dias 21 e 22 de agosto desse ano. Solicitamos, então, a divulgação desse evento nas tertúlias. Vocês estão entendendo? Eu estou falando aqui. GPC TENEPS, Centro Educacional do IPC, Curitiba. Primeiro simpósio de interassistenciologia de Curitiba. Agora, as pessoas que estão cuidando é o Keiko Azaoka e o Arnaldo Schreiber. Eles são os coordenadores do GPC de TENEPS de Curitiba. Se alguém quiser, entre em contato com eles, que vale a pena. É 21 e 22 de agosto de 2010. Vale a pena entrar nessa. Professor, Sim. Aqui na fatologia, a fixação psicofisiológica, isso aqui compreende a consciência e o corpo humano. É isso mesmo? Não, compreende tudo da pessoa. A fixação psicofisiológica. Sim. Psique quer dizer da consciência, a mente, o cérebro. Agora, o fisiológico é a parte da função que a pessoa exerce, o corpo exerce, a fisiologia humana. Eu tenho isso tudo nos meus livros, inclusive no Projeciologia, eu falo muito sobre a fixação psicofisiológica. Uma pessoa que vem cá, ela ressoma, e ela não tem fixação, ela entra com a síndrome da dispersão, em pouco tempo ela entra na desbiologia e vai tudo por água abaixo, a vaca vai para o breve. E o que determina que é preponderante na questão de manter o equilíbrio entre essa condição da consciência e o corpo humano? Eu já tenho uns verbetes sobre isso aí. A gente está falando sobre o processo da biofilia.
É biofilia, biofilia é monopolizadora. É justamente o processo da fixação. Nós já debatemos esses dois elementos aqui. Tá? Vale a pena você ter que dar fixa e clareia a fixação. Professor, o senhor falou logo no início que a projeção é antagônica ao processo de fixação. Eu queria entender mais isso. Porque aí é que é o difícil, porque ela é paradoxal. A pessoa vem aqui para ficar aqui. Agora você sai do corpo, você saiu daqui. Então a sua ressonância foi mandada para o espaço. A projeção é isso. Agora, portanto, toda projeção lúcida ela tem que visar um objetivo, um desiderato, uma meta de interassistencialidade muito séria. Senão, a pessoa, como é que é? Ela está saindo de si, né? Isso aí não dá certo. Está saindo do caminho, ela não está dentro da pista principal, foi para o acostamento. Em alguns casos, na verdade, ela pode fixar até mais, se for nesse caso que o senhor falou, da questão de objetivo. Que ela só pensando em ver essa aurinha pelada debaixo do chuveiro. Nesse caso, sim, ela seria... Tá. Que daí ela está desviando a pessoa, né? Mas no caso, é paradoxal, então, né? Não, todo processo multidimensional na Terra é paradoxal, não é só projeção. Todos esses fenômenos que eu falo. Sim. Por isso que é difícil. Agora veja, a hora que chega no nível que o processo físico já saturou, a pessoa entra no processo consciencial. A hora que ela entra nisso, ela vai para a multidimensionalidade. Essa monovisão física já não satisfaz mais a consciência. Ela quer ver a paraprocedência dela, ela quer ver o futuro mais amplo da situação. A vida humana, então, fica pequena. Isso não dá mais força. Isso aí é muito sério pensar. Fiquei com uma dúvida da mega euforização ontem, que foi o seguinte: quando começou, aí eu senti assim como se fosse desligando os motores, assim, o corpo foi ficando bem calmo. Aí depois me veio a descoincidência, aquela imagem assim de espaço, tipo astronauta. Só que aí eu comecei a ver que eu estava ficando muito desligada daqui do ambiente. Então eu pensei, o que eu faço? Porque eu pensei assim, será que eu estou começando a dormir? O que está acontecendo? Aí eu não sabia se eu abri o olho, mas aí eu comecei a ouvir a sua respiração. Aí eu foquei a atenção no barulho da sua respiração para eu conseguir ficar mais conectada aqui. Mas a minha dúvida é, eu devia esquece tudo e deixa acontecer o que fosse, ou eu devia realmente tentar... Não, aí você que tem que ver as suas sensações, tem que julgar isso e ver o que é que você tira mais proveito. O que é o mais proveitoso, mais útil da história. Agora, a euforização, ela leva para essas coisas todas. A pessoa tem que escolher o que vai acontecer com ela. Porque aí eu senti assim, o corpo está aqui na cadeira, mas a cabeça... É evitar alienação. Alienação total. A pessoa tem que manter a lucidez. Tem que manter, né? De qualquer maneira, a lucidez, seja qual for, a vivência tem que manter a lucidez. A autoconscientização tem que ser mantida. Mas aí eu tinha que manter a lucidez focada ali. Não, aí é com você. Aí... Observa bem o que se passa, foca nas suas coisas, o que você está sentindo, vê o que se passa. Faça pesquisa. Isso que é Faça pesquisa do que está ocorrendo. Isso aí ajuda mais. Né? Porque amplia a visão da pessoa a respeito da realidade. Sempre ajuda. Vale a pena. Mas ali podia ter, se eu deixasse acontecer, eu podia ter dormido, eu podia ter entrado num derrame. Dormido é se você quer dormir. Estou falando em manter a lucidez. Presta atenção, não é do sono. Agora outra coisa, você está com a carga horária de sono defasada, está precisando dormir. Não, é que ontem eu tinha dormido. Então, é isso, já explicou, isso aí é patológico. É errado. Você não estava preparado para a mega euforização. Ontem não. Pois é. Acontece nas negócios. Aqui na página 22, na parafatologia, o último item, a fixação do extrapolacionismo evolutivo na condição de autossuficiência evolutiva.
Último item da parafatologia. A fixação do extrapolacionismo evolutivo na condição de autossuficiência evolutiva. O extrapolacionismo acontece esporadicamente, é um bônus que às vezes o amparador dá para a pessoa para ela melhorar. Agora, se você fixar aquela vivência como um fato comum, isso aumenta a autossuficiência evolutiva. Entende? O processo da sua vontade, da sua determinação, etc. Tal. Por exemplo, as projeções assistidas. Hein? As projeções lúcidas assistidas. Pois é. Agora uma coisa, Luiz, você chegou da Argentina agora, né? Ontem. É. Você veio para fugir do futebol, foi isso? No, lá estava fora essa temporada. Lá é uma loucura, lá em Buenos Aires. É, eu sei. Uma loucura. Em Buenos Aires, querido. Tá certo? Uma pergunta a respeito do extrapolação. Apareceu outra. Ali, jogou a bola. Prometemos não falar de futebol. O que é? Uma pergunta, professor. A respeito do extrapolacionismo, ele tem um papel paradóxico, não? Para dentro da até um certo ponto, sim, porque paradoxologia. É uma coisa estranha, né? Diferente. Porque eu achava que o sinergismo fixação consciencial, dinamismo evolutivo. O extrapolacionismo poderia ser um exemplo disso. Por aí. Vamos estudar. Uma outra. Verônica, quando acabar isso, ainda estão aqui? Eu queria falar uma coisinha com você. Uma outra pergunta. O fixarium favorece mais a fixação ou o estado de... Você está falando do OFIEX? Sim. O fixarium. O fixarium. Ele favorece o processo da fixação multidimensional e não da fixação física. Porque eu achava... Está entendendo? A fixação física é favorecida pela interassistencialidade física humana. Agora, a OFIEX, ela já trabalha com o povo já em outra dimensão. Eu fiquei na dúvida é mais com o CIEX. Não sabia. A OFIEX é mais da reurbanização. E os processos da assistência que nós fazemos aqui, etc. Tal, isso é mais da reciclagem intrafísica. Entende? Está bem. Página 23, em polinomiologia, você pode aprofundar o último polinômio, por favor? O polinômio, convenção dos códigos, fixação holomnemônica, mega-gescons criptografada e reconhecimento retrocognitivo. A primeira coisa é o seguinte, a convenção dos códigos que existe, né? Quais são as convenções que nós estabelecemos? A fixação holomnemônica é a retenção da memória daquilo que acontece. A mega-gescon é a obra-prima da pessoa que está embutida lá. E o reconhecimento retrocognitivo, de retrocognição, que a pessoa começa a lembrar de tudo isso e coloca a funcionar. Então, o problema todo aí, lá no fundo, é um processo, antes de mais nada, mnemônico, né? De memória. A coisa séria, tudo é memória. É a memória criptografada, quer dizer, aquilo que foi retido, que ainda não foi lembrado muito claramente. Na fatologia, na quarta linha no final, sobre a Melin como fixação psicofísica patológica. Sim. Eu não entendi muito bem essa relação da Melin. Pois é, a Melin como fixação psicofísica patológica, ela é justamente isso, é uma melancolia que tudo vai piorando e a pessoa vai estiolando, tudo vai piorando com ela. Melancolia das coisas piores que tem. É uma tristeza suicida quase. Está entendendo como é que é? Às vezes é isso. Eu não entendi como é que fica a fixação. Seria uma fixação porque pela patologia. Tudo vai piorando com ela. Ah, tá. Pega a fixação humana. A Melin é justamente isso, é patológica mesmo, cara. Aldo, aqui.
qual a atenção que deve ser dada para que a fixação homeostática não acabe sendo patológica? O problema é a pessoa não fazer excesso. A maioria dos excessos que a gente comete, eles são patológicos. A maioria. Isso aí que a pessoa tem que ver. Tudo tem uma raia, né? Tem uma fronteira, tem um limite, tem um basta. A pessoa tem que ficar de olho nisso. Isso é o discernimento que dá para a pessoa. O discernimento mostra a qualificação da fixação. Eu, por exemplo, você veja bem, ó, o ponto de vista de fixação humana, ó, o meu caso. Durante muitos anos eu viajei tudo quanto era lado. Eu fiz mais viagens que a maioria de vocês. Agora, lá pela ação, eu falei assim, agora chega, não basta, agora eu vou trabalhar naquilo que eu fiz. Tudo que eu recolhi os anos todos, os cursos, os contatos, ambiente, viagem que eu fiz, eu juntei tudo e estou trabalhando agora com a enciclopédia. Quando eu vim para cá, eu falei assim, eu quero sair daqui o mais possível, não quero sair mais, nunca mais, o menos possível, o meu deslocamento. Então, estou usando aquela técnica do Hernando Guimarães Andrade que falava para mim. Ele estava com 76 anos na ocasião. Ele sentava na cadeira, veio lá do instituto dele e falou assim, eu, se pudesse, não sairia dessa cadeira. Então, chegou uma hora que você está caminhando para fazer aquilo que você acha que é mais importante, que não deve haver desvio. Então, a fixação, ela tem que ser estudada. Porque todas as minhas fixações foram estudadas. Eu estou vivendo em Foz, é o 4º local da minha vida que eu tenho domicílio. Viajei de tudo quanto era lá, vivi em 4 lugares. Eu acho que é um ponto difícil, às vezes, identificar, porque quem está envolvido, muitas vezes, não consegue enxergar. Foi que nem você comenta da tua história, que você acabou tendo um infarto novo e teve que, aqui eu modero. Então, para também que ninguém chegue a ter um infarto, né, é conseguir identificar esse ponto, que às vezes as pessoas... A fixação, ela é maior quanto mais jovem seja a pessoa. Eu, por exemplo, eu vivi 12 anos em Monte Carmelo, sem sair. Vivi 22 anos em Uberaba, mas aí eu já viajava muito. Depois eu vivi mais de 30 em Ipanema, mas sempre viajando. Nunca mais eu parei de viajar. Agora eu vim para cá. Aqui nós já estamos trabalhando há 15 anos, mas faz mais ou menos 10 anos que eu estou aqui, sem viajar muito. Eu fiz, acho que 2 viagens nesse período todo, de 10 anos. Entende? Esse ano nós vamos fazer mais uma em outubro. Então isso, eu acho, a fixação, ela tem que ser estudada também com a dromomania. A dromomania, ela pode ser positiva, mas ela também pode ser muito negativa, ainda mais com a facilidade que tem hoje. Os aviões, por exemplo, as viagens aéreas estão tudo dadas, estão baratíssimas em relação com o que eram. Isso tudo faz as pessoas viajar demais. Agora, as minhas viagens, praticamente todas elas tinham um interesse, uma meta, um objetivo positivo de pesquisa. Aquelas que eram minhas, todas foram. Eu nunca fiz nada apenas turismo pelo turismo. Está entendendo? Para aproveitar o tempo. Seria correto pensar que as fixações elas podem mudar até que a pessoa consiga enxergar aquela sua fixação proexogênica? Não, as fixações mudam sempre. É inevitável, devido ao processo da proex. A pessoa raramente vai ter uma vida que ela fica só no lugar. Isso aí é mal contado. Isso aí é interiorose, é um processo de apriorismose. A pessoa que está fixada, ela já tem aquilo que nós estamos falando aí. As ideias fixas, o monideísmo, uma ideia só. Isso é problemático. A ideia só para tudo, ela pode ser patológica. Entende? Obrigado. Agora aqui, pergunta. Ontem, durante a mega euforização, acompanhei a gravação à noite, me concentrei para conectar com o processo. No primeiro experimento, tive logo no início a ativação do fronto chakra. Durante o processo, tive taquicardia e uma sensação de tranquilidade. Como comentado pelos participantes, tive também uma ideia de não ter pensamentos, ficar em tábula rasa. No segundo experimento, senti muito calor antes de começar. Depois senti uma vibração ou dormência nas mãos e antebraço. Durante o processo, o calor diminuiu e deu uma tontura como se estivesse balançando rapidamente. Quando parou, ainda fiquei meio zonzo e voltou o calor. Nos 2 experimentos, senti uma vibração no palato mole. Também já senti essa sensação quando faço EV.
Eu não sentia antes de ter feito uma cirurgia, retirada das amígdalas e correção do septo nasal. Gostaria que o senhor comentasse sobre o relato. A primeira coisa aqui que eu quero saber é o seguinte. Durante a euforização, aqui está falando assim, acompanhei a gravação à noite. Ah, sei, não, mas isso é preciso de ver como é que foi, eu não entendi isso aqui, não. Agora, o caso todo é o seguinte, esse processo aí da cirurgia, se já faz pouco tempo que você fez, isso é remanescente da cirurgia, da parte de convalescência, né? Por isso que você está sentindo isso aí. Agora, o problema é o seguinte, é preciso de ver como é que você entrou na onda disso. É um senhor aí que está fazendo isso. O neto da menina que trabalha aqui em casa está muito doente. Faz tempo que está internado e nenhum médico descobre o que ele tem. Eu deitei e mandei energias para ele. Senti minha aura expandir muito e apareceu na minha mente uma mão pegando ele e depois um lugar escuro muito apertado. Ele pode estar sendo assediado? Pode, mas pode ser também que esteja sendo assistido. Isso aí varia, né? Deixa eu ver. O intermissivista aos 34 anos de idade, em débito com a sua PROEX, poderia ser transmigrado? Não é por causa desses dados que tem, não. Presta atenção, se ele é intermissivista, ele não vai ser mais transmigrado. A transmigração tem que ver a ficha da pessoa, como é que é. Está confundindo tudo isso aí. Gostaria que o senhor me esclarecesse alguns pontos sobre transmigração. É preciso ou existe um local específico para que a mesma ocorra ou não é necessário? Não. Geralmente é tirado da baratosfera e eles têm uma comunex para mandar a turma fazer o bota fora, o faroel. Isso tem em vários lugares já, extrafisicamente. A construção ou edificação de alguma estrutura, não, isso tudo é bobagem. O holopensente de local onde se pretende construir algo, tipo aeroporto, não, nada disso. O processo é extrafísico. Tem nada a ver com o processo aí. O senhor pode explicar a mudança da TENEPS? Senti a cabeça dentro de um balão, zoada, contínua, tipo um fififi, uma coceira axial dos ouvidos, indo para o centro da cabeça, fim das comunicações intraconscienciais telepáticas, ocorrendo algumas frases ou monólogo. Mesmo julgando energia com braço e mão na vigília, mesmo fazendo respiração profunda, o sintoma continua. No final, tudo limpa e tudo passa. Olha, isso tudo aí você está trabalhando. Anota do jeito que você está fazendo e vamos ver o que dá no futuro. Você vai chegar num ponto, você, se continuar, você vai ter a TENEPS o dia inteiro. Trabalhar muito com energia sem parar. Faz parte em qualquer lugar, qualquer condição, etc. Tal. Prepare-se. Isso é o início do princípio do início, do começo. Professor Valdo, eu queria saber o que pode se dever uma sensação de euforia pela madrugada. Tem ocorrido algumas vezes, aí eu não sei se estão solicitando energia, a que se deve isso? Os cardiochakras saindo, muita energia. Aí eu tento relacionar com algum padrão pensênico, eu não consegui ainda determinar. Olha, não sei se tem relação com a mega euforização que eu assisti no almoço. Você que tem que examinar o que acontece de madrugada. É euforia. Você devia ver o que você fez, como é que é o ambiente, como é que você foi deitar, dormir, o que você pensou nisso, como é que foi. É por aí. Né? Esse é o caminho. É você que tem que ver. Euforia tem que estudar qual a causa. Se é um fenômeno positivo e sadio, ele tem conteúdo. É preciso você ver por que está ocorrendo isso. Qual o objetivo? As coisas não ocorrem à toa. Ele não tem uma frequência assim diária. Pois é, mas e também não consegui relacionar. Anota aí e veja. O que é que se passa? Passa uma conotação dos fatos. Isso é importante. Aqui. Eu queria saber o que determina que a pessoa tem algum fixador psicofisiológico. Que nem você fala dos sensitivos que tem. Não, aí depende do que a pessoa precisa. Por exemplo, uma pessoa que vem e ela tem uma deficiência física, isso é um fixador psicofisiológico. Mas o que determina quem? Olha, ela precisou. Às vezes ela mesmo escolheu. Deve ter algum motivo. Tem que observar. Tudo tem objetivo. No teu caso, o fixador psicofisiológico, por que você falou da hipertensão, né? O que determinou que você tivesse? A hipertensão até um certo ponto, né? Mas é uma coisa que eu consigo superar. A hipertensão me ajudou demais.
Sim. Processo de projeção, os remédios que eu tomei, as coisas que eu estudei até hoje. E outra coisa, foi um jeito de eu poder viver mais. Para acabar com o workaholismo, o excesso. Minha disposição é grande demais, eu tenho que moderar. A hipertensão, então, você de vez em quando vendo como é que está, tal. Isso é uma retada na cabeça. Agora, porque, por exemplo, você fala lá, o Peixotinho, o Arigó, eles tinham um fixador psicofisiológico, mas assim, você fala do Peixotinho e do Arigó, eles tinham fixadores psicofisiológicos. Por que o Eurípides não tinha nada, pelo menos eu não vi assim, que fizesse para ele... O Eurípides tinha uma vida muito fechada, só dele. Ele trabalhava com todo mundo, mas ele era fechadão. Outra coisa, era moço, né? 38 anos que ele morreu. Menino. Muito novo. Ele estava começando a fase da execução. Ele morreu. Agora era demais. Agora, e te perguntar no desenvolvimento parapsíquico na TENEPS, quando é que a gente começa a ver assim, alguns processos que se desenvolveram? Porque tem coisas que ocorreram comigo antes de efeito físico e que voltaram algumas coisas a ocorrer. Como é que eu vejo, e ficou um bom tempo sem ocorrer aqueles processos, como é que eu vejo? Você vê o processo do desenvolvimento natural que as consciências, os amparadores estão ajudando você. Ver o que é que incide nisso, qual o fenômeno, qual a incidência. Naquele período aconteceu isso. Por que chamou atenção? Às vezes tem sua razão. As pessoas, às vezes, têm os fenômenos que ocorrem com ela, praticando a TENEPS, por exemplo, de acordo com o tipo de clientela que ele atende. Quais os assistidos que ele atende. Aí ele tem os fenômenos de acordo com esse povo. Isso varia, de período para período, de época para época. Entende? Tá, então é uma questão de variação também de período pode ocorrer, então. Pode. Tá. Mas então, você, Maria. Eu estava querendo saber, em parafatologia, a fixação do extrapolacionismo evolutivo na condição da autossuficiência evolutiva. É o que nós falamos aí agora há pouco. O que você quer saber disso? Quando a pessoa percebe que ela tem uma autossuficiência evolutiva, como ela vai ter a certeza disso? Na hora que as coisas estão tudo caminhando, o trabalho dela vai em frente, o caminho está aberto, ela vê resultado, o saldo dela melhora na ficha. Isso é autossuficiência. Confiança do taco. O pulso. Isso é autossuficiência. Agora, as pessoas todas têm que começar a ver a sua autossuficiência e as suas deficiências, a autodeficiência. Então, por exemplo, você tem autossuficiência com o seu estado vibracional? Você é autossuficiente com a sua TENEPS? Você é autossuficiente com a sua interassistencialidade? E por aí vai. Você é autossuficiente dentro do seu processo mental somático, intelectivo, cultural? Você é autossuficiente com a sua mega GESCOM em andamento? E por aí vai. A tendência nossa é chegar na autossuficiência. Quem fica com a autossuficiência planetária vira serenão. Serenão deixa de ser serenão e vira consciência. Valdo, uma pergunta que eu vim com o propósito de fazer é sobre essa figura, o Nelson Mandela. Dentro do trabalho dele, eu não tinha nem tanta consciência assim das coisas que ele fez e a forma que ele fez. Totalmente passivista, segundo o que foi anunciado. Você acha que ele estaria perto de um evoluciólogo? Não. Ele foi guerrilheiro. Ele começou tudo com guerrilha. Ele não fez o Satyagraha. Ele não foi do processo da não violência, não. Ele pegou as coisas depois. Ele era guerrilheiro. Ele primeiro foi guerrilheiro Pois é. E depois... Não, porque... Então, você foi guerrilheiro
Não me fala nessa questão de não, disputa. o que os repórteres anunciaram Não dá, hoje né? Não dá. é que Numa ele mesma foi pacifista. vida. Ele foi pacifista, ele conseguiu as coisas sem Não, eu fui guerrilheiro. Bom, ó, acabou, olha o som. Já está repercutindo até agora. Acabou. Isso aí já mostrou. Não adianta querer dourar a pílula. Isso não vai sair da pessoa. Tudo bem. A nossa candidata aí, que o lulista acha ruim, foi guerrilheira. Bom, não adianta querer dourar a pílula. Quem é que foi guerrilheiro aqui? Foi alguém? Tive um monte de amigos meus. Tive um monte de amigo meu que entrou para o partidão, na minha época, de rapaz. Eu nunca entrei nisso. Você chama guerrilheiro aquele que pegou em arma Ninguém mesmo ou só de foi guerrilheiro. Tem a opção de guerrilheiro aqui. A turma do trio Parada Dura não está aí, né? Para a gente saber, né? Hoje não tem ninguém aqui. Mas essa do guerrilheiro não dá. Vocês estão entendendo, né? Vocês veem alguma outra apreciação mais lógica e racional do que essa? Eu acho difícil, mas guerrilheiro nesse corpo, como é que fica? Yasser Arafat, guerrilheiro. Olha o que é que Deus fez, tudo quanto é coisa atrapalhada lá. Recebeu também prêmio. Prêmio Nobel da Paz. Esse prêmio Nobel, às vezes, eles fazem o que pode, coitados, com a política deles, para ver se melhora, né? Che Guevara também? Vamos levar uma maçã para o criminoso, para ver se ele fica inocente. Che Guevara também? Che Guevara não fala nesse. Esse aí... E aí, o cara era médico. Esse é um dos piores que tem. Matava todo mundo com termina. Ele foi aprender medicina para matar os outros com termina. Lá em Córdoba tem um museu dele. Lá em Córdoba tem um museu dele, em Alta Gracia. Como é que é? Em Córdoba tem um museu dele. Pois é. Terrível. Valdo, aqui não. Agora, a Argentina sempre tem, né? Igual o Brasil, tem uns personagens esquisitinhos. Pode ser isso. Não é só o Maradona. Não. Voltando ao que ela perguntou do Mandela, que ele foi guerrilheiro é ponto passivo. Mas o que tem de atenuante no fato do contexto que levou ele a ser guerrilheiro e o depois com a... Bem, mas eu digo para você, do jeito que ele está lá, você acha que já melhorou tudo? A África do Sul, o trabalho dele... foi de ontem para hoje, a bisneta dele morreu no acidente porque o cara estava dirigindo bêbado. Ele nem vai ao jogo hoje, que é do país dele, que todo mundo estava esperando, que ele ficou chateado com isso. Tá certo? Bisneta. Agora então você veja, tudo tem sua razão. Ainda está muito enrolado. Isso aí não é assim não. Guerrilha, gente, enquanto a pessoa está lá dentro. Um cara que mexeu com essas coisas todas é da não violência. A Mahatma Gandhi é outra coisa. Agora, pegou no trabuco. Você sabe o que é guerrilha, né, gente? Nós estamos falando de guerrilha. Guerrilha é guerra. É movimentar, é sustentar uma guerra. É pegar a arma, matar os outros. Guerra significa matar os outros. Eu não vejo outro jeito de interpretar isso. Vocês veem? Tem alguma outra definição para a guerra? Agora, guerrilha é apenas para falar que a guerra é pequenininha, fechadinha, é no interiorzinho. A bola aqui, ó, é banana. Esse povo todo, tudo é guerra, é belicismo. Guerrilha. Terrível. Agora, não interessa, vem defender o processo, é a política, assim, e a diplomacia existe antes disso. A diplomacia vem antes da guerrilha, da guerra, do belicismo, da declaração da guerra. Como é que é? Ô Valdo. O Vieira de Mello era melhor que esse povo todo. Ô Valdo, em termos, quando o Valdson perguntou sobre atenuantes do Mandela, e você diz que não, que ele está ruim e tal. Não, está cheio de atenuantes. Mas veja, você perguntou, como é que é? Será que ele virou de uma hora para outra alguma coisa? Eu não vejo ele com jeito para isso.
Peraí, eu me baseei em notícias que eu ouvi hoje lá na televisão, enquanto fazia as coisas, que ele teria feito as coisas com passivismo. Mandela está naquele nível do Chico Xavier, da santificação. É Madre Teresa de Calcutá. Tudo isso, ó, corta e não vai no bico, que é só tapiação. É a meninada que está batendo. Mamãe no coração. Eu quero saber, dentro do que Waldson perguntou, sobre os atenuantes para ele enquanto consciência. Então, podemos supor que ele iniciou a vida dele como guerrilheiro, termina com essa aura de passivista, mas sendo que ele tem... um passivo obscuro. Um passivo obscuro. E ele vem trazendo toda uma caminhada. Não, falei obscuro para ser bonzinho. Bem, ele vem trazendo toda uma caminhada do belicismo ao passivismo. Isso. Tá. Isso é bom. Então, isso. Né? Então, seria... Mas agora, pergunta para o senhor como é que é. E sem a idolatria. Sem a mandelolatria. Se para fazer o curso intermissivo, você já falou aqui, para fazer o curso intermissivo tem que estar alguns séculos sem matar ninguém, imagina se... Pois como é que fica? Uma outra coisa, o problema é esse passivo. Eu falei passivo obscuro. Sim. Mas esse obscuro põe coisa nisso. Às vezes o qualificativo, o adjetivo é esse. Se de ver por que ele já entrou nisso assim. Por que ele já foi para a guerra para ver se melhorava a situação? A ficha kármica, né, dele. Por que não achou outro caminho melhor? Por que não foi igual o Gandhi? Está vendo? Então, nós não podemos idolatrar ninguém nem nada. Sim. Temos que falar a verdade. Ninguém é perfeito, bobagem isso. Outra coisa, aqueles que se tornam perfeitos já não aparecem para não ser idolatrados mesmo, que são serenos. Só uma contribuição, teve um teletertuliano que perguntou sobre bibliografia de escravidão, e lá no Lucico a gente tem 2 dicionários de escravidão, que é o dicionário do Clóvis Moura e do Alaos Eduardo Cicínio, que o nome dele é meio S-C-I-S-I-N-I-O. São dicionários sobre a escravatura, escravidão, escravização. Isso. Muito bom, né? Vamos estudar isso. Ladies first. Você está um tempo. É rápido. O senhor falou há pouco ali para o Gabriel que a deficiência física era um fixador parafisiológico. Eu queria entender isso melhor, por quê? Porque eu tenho anosmia, né? E eu sempre acho que isso desliga você um pouco daqui do planeta Terra, entendeu? Então, assim, eu achava que era o contrário. Não. De qualquer maneira, a pessoa fica fixada mais no corpo. Ela é obrigada. Se ela tem uma deficiência física, ela fica mais fixada no seu corpo. Há uma fixação mais física dentro da fisiologia e menos psicofísica. Mas, às vezes, a pessoa leva isso para a psicofísica. Entendeu como é que é? Ela leva para o mental. Então, por exemplo, aqui que eu falei. Eu conheci cegos que era impressionante. A capacidade dele de ter melhorado os processos das sensações do corpo. O cara atravessava a rua sem pedir opinião para ninguém. E sem usar bengala. Essa fixação que o senhor diz é conseguir mecanismo de arranjar outros... Saber conviver com a situação. O cego, às vezes, por exemplo, a maurose, leva a pessoa a ter muito mais noção da parte da fisicalidade do corpo dele. Ele aumenta as sensações dos sentidos. Os sentidos ficam mais agudos. Há uma hiperacuidade nisso. É o que eu via lá em Uberaba, lá no Instituto do Cérebro, a situação toda. A situação era impressionante. Depois eu vi lá no Rio, né, na Praia Vermelha, Benjamin Constant. Eu tive desses 2 lugares, com calma, para ver o povo da amaurose. O caso é sério. Muito sério. Mas agora, eu estava vendo aqui uma coisa, eu não sei como é que é, eu preciso te perguntar agora para os veterinários aí. Um cavalo
que é estrábico, quer dizer, como é chamado lá, que ele é zarolho, ele tem dificuldade, ele carrega a carroça em zigue-zague. Eu quero saber, porque isso é um processo que eles colocaram isso na Itália. Eu não sei como é que é, eu não tenho ideia disso. Cavalo, porque os olhos do cavalo é um para um lado, outro para o outro, né? É diferente. Agora, se ele fica estrábico, zarolho, parece que estão chamando é o zarolho, é o estrabismo. A carroça vai em zigue-zague? Ela avança em zigue-zague? Como é que é? Eu não sei, eu preciso de saber disso quem é um veterinário oftalmologista. A mim ver como é que funciona. O que é que você acha aí? Estou querendo aprender. Eu não Você já trabalho pensou com cavalos, nisso? Alguém mas... aí já teve resposta para isso? Eu não trabalho com cavalos, mas nunca ouvi falar de dificuldade, assim. Ainda mais em Porto Alegre, que tem muito carroça. Se você achar isso em algum livro, você me fala, tá? Eu quero saber. Mas, a princípio, não tem relato nenhum, assim, de ter que refugar um cavalo por ser estrábico. Se a carroça é só o cavalo e ele é estrábico, como é que fica? Entende? Agora, segundo eles, que ele pode seguir do mesmo jeito, sem problema nenhum. Eu não sei. Essa madrugada tive uma experiência que estava viajando para Foz à procura de contato com o professor. Havia uma consciência masculina orientadora mais velha que me dizia qual caminho seguir. Estive em um local que parecia antigo, uma casa transformada em escritório com paredes amarelas. Na sala fui orientado a folhear vários livros ou caderno velho com inúmeros nomes ou algo registrado na frente. Durante a pesquisa senti-me agradável e tinha a sensação da presença do professor ou seu olho pensando. Após esse episódio, saímos para o CAEC. Apesar de não fazer ideia do local, estive em um amplo salão. Despertei calmamente, senti-me muito bem. Como saber com mais certeza se foi uma projeção real, se foi sonho? O senhor tem alguma recomendação desse experimento? Não, eu não sei de nada. Esse lugar aqui amarelo também, eu não sei o que é isso. Não dá para saber. Anota, se já anotou isso aí, vamos ver com o futuro, se tiver algum interesse mais sério aí para o seu trabalho, isso vai aparecer. Trabalho como médico em terapia intensiva. Na última semana, 2 casos chamaram a atenção. Um caso de um paciente que teve AVC occipital e outro paciente em choque séptico extremamente grave. Fiz o EV e direcionei energias positivas para os mesmos. Na manhã seguinte, os pacientes estavam interagindo melhor. Nessa tentativa de direcionar energia ao paciente grave para tentar sua recuperação, qual técnica pode ser aplicada para obter melhor resultado? Qual o risco para mim caso o doente esteja sendo piorado ou agredido por assediadores que desejam a sua dessoma? Se você tem confiança em você, não precisa ter medo do processo de assediador, porque você está lá, quem manda no pedaço é você, o holossoma, você tem mando. Então, a situação é diferente. Agora, outra coisa, o melhor que você faz é fechar a porta, ficar só você com ele, na hora que ele estiver dormindo ou estiver inconsciente, você jogar energia diretamente nele lá no leito. Isso é que é o melhor que você pode fazer. Isso ajuda. Essa que era a técnica que eu usava quando eu tinha enfermaria, tive de cuidar dos casos. E os meus doentes no meio da enfermaria, às vezes ele melhorava mais que os outros, então os meus colegas vinham me pedir, vem cá, me dá uma de mão aqui nesse aqui, já que os seus aí estão melhorando mais do que o meu, você está usando alguma técnica, vem cá. Eles nem sabiam o que eu fazia. Agora, lá eu trabalhava, quando eu podia na enfermaria e quando não podia em casa. Né? Considero que minha fixação atual tende mais para a homeostase, para a interassistencialidade dentro da PROEX. Colegas conscienciológicos consideram que há coisas que estou atrasado, que demorei muito para realizar. De acordo com sua sinalética, pode me dar um retorno nesse sentido? Estou atrasado? Muito? Pouco? Estou em dia? O professor tem alguma dica? Olha, se você já está querendo melhorar, num ano a pessoa pode melhorar tudo na vida dela. Olha a técnica de mais um ano de vida que você acaba com essas dúvidas. Qual deve ser o posicionamento de um conscienciólogo em uma situação na qual ele seja agredido fisicamente? Revidar para se defender, virar a outra face, como fez J. Cristo, ou correr, fugir dessa situação para evitar maiores complicações, mesmo sendo fisicamente superior ao agressor.
Ou fazer sempre uma energização antes de entrar em qualquer ambiente para prevenir essas situações. O senhor já brigou alguma vez? Não. Tem aquele meu caso que eu já mostrei aí. As brigas que eu tive umas 3 brigas quando eu era garoto, 6 anos, 5 anos, por causa dos vizinhos que queriam acabar com as minhas coisas, queria tomar a bola, o outro queria entrar, não sei o quê, aquelas bobagens. Depois disso eu nunca mais tive nada. Agora, o caso é o seguinte, existe aquele caso do cara do carro lá, na rua Vinícius de Moraes, talvez era o caso de eu mostrar para ele. O caso é o seguinte, eu estava no meu carro, e atrás, junto com a pessoa comigo, atrás do carro. E o motorista, o meu chofer particular na frente, junto com a outra pessoa na frente. Agora, na hora que ele para, na Vinícius de Moraes, que eu ia descer na esquina, eu vou abrir a porta, quando eu abro, vem com uma velocidade de doido, uma motoca e bate na porta. Eu olhei, a porta não teve nada. Puxei a porta, esperei que a motoca lá, o cara parasse, saí e fui lá ver. Aí o cara, o meu motorista, falou assim, doutor, o senhor não vai lá não que eu vou. Olha o tamanho desse homem. O homem tinha quase 2 metros de altura. Então eu vou lá e falo, então, como é que é? Parece que a culpa foi sua mesmo, né? Você tem dinheiro para consertar isso aí? Eu disse, não, você pode deixar que isso aí eu vou dar jeito. Sabe por que é? Eu estou muito afobado. O erro é meu. Eu tenho que ir agora, porque eu estou fazendo aí o treino para o processo dos remos, para chegar no sul-americano. Então eu preciso de ir lá depressa. Você sabe, ele ia para a lagoa, estava numa pressa danada, então por isso que ele bateu. O meu carro não aconteceu nada na porta, mas ele bateu, a porta pegou algumas coisas lá da motoca, você sabe, motoca às vezes tem coisa frágil, raspou tudo, tirou uns pedaços, também ainda saiu com a motoca, ele conseguiu sair. Agora o cara de 2 metros de altura. Nada de brigar, eu fui lá para jogar energia para ver o que era. O processo todo é esse. Agora, o melhor que tem para prevenir as situações mesmo é você trabalhar no estado vibracional, antes, durante e depois de qualquer coisa. E nada de briga. Agredir fisicamente não resolve. Agora, se você chega num nível desse, as coisas, o ambiente, a própria vida, os amparadores, evitam que você entre numa condição assim, mais drástica, né, da situação. Aquilo que eu falo do cara aparecer com a metralhadora na mão, municiado ali. Quer dizer, isso é do jeito que aconteceu também o caso lá. Foi o maior assalto que eles iam fazer numa das minhas empresas. A hora que eu apareci no basculante, o cara falou, opa, entrou areia. E rodou o 38ão dele, aquele revolvão, e foi embora. Quer dizer, tem umas coisas, né, de ajuda. A gente tem que criar um ambiente de auxílio, de assistência. Se a gente cria, outra coisa também. Eu nunca fui procurar ficar no bafão, no lugar dos crimes, na zona de, brava. Isso aí a gente tem que pensar também. Porque tem gente que procura, né? Quem procura, acha. Na vida, tudo que nós procuramos, nós encontramos. É só, sem procurar, às vezes já vem, né? Professor, página 23. Agora, tem uma coisa, esse negócio de falar sem procurar, isso é uma balela. A pessoa procura porque ela fica pensando, fica cogitando aquelas coisas, ela acaba encontrando. Mas como é que é, Rosa? 23. Paradoxologia. Alguém já perguntou sobre paradoxologia? O paradoxo da fixação intrafísica da vida em vida humana com alta evolução consciencial marcante. O problema todo é o seguinte, a fixação, a pessoa vem para cá, fixa na matéria, no entanto ela evolui consciencialmente. É para isso que é a escola humana. É um paradoxo a escola humana. Sim. Nós viemos para cá para que a matéria tome conta da gente, para nós melhorar aquilo que é imaterial, que é a consciência. Sim. Esse então, é o paradoxo. Esses quatro, na taxologia, quando o senhor coloca a fixação física, mental, mnemônica e psicofísica, fazem parte, então, desse processo aí, desse paradoxo, né? Porque há necessidade de... Agora, vamos entender aqui, 4 categorias de fixações conscienciais mais comuns. Física, a materialização na dimensão humana. É você que arranjou um corpo. Mental, a ideia abstrata, o psiquismo, o modo de você pensar.
Mnemônica, a ideia retida pela memória, memoriologia. Como é que você guarda isso? A psicofísica, a consciência ou consciência ressomada na intrafisicalidade. Quer dizer, como é que é? Por exemplo, você está aqui, mas eu sei que eu tenho uma paraprocedência. Eu vou voltar para lá. Então, isso é psicofísica. Então, esses quatro... esses são os básicos para a pessoa ver o tipo de fixação. Então, essa fixação. Porque muitas vezes a pessoa acha, não vou me fixar aqui, e fica mais assim, se projetando. Como o senhor falou, essa cosmovisão que dá a projeção, mas se não tiver uma fixação na Terra, você fica só fugindo, só viajando, né? Não tem como... Tem que fazer as duas coisas, como o senhor disse, com os pés no chão, né? E a cabeça... Pé no chão e arranjar boas companhias, como eu arranjo. Por exemplo, vocês hoje estão criando aqui o Canteiro das Rosas. Tem um. Então, essas companhias são muito importantes. Tá bom, obrigada, professor. Professor, aqui no ar. O voluntariado, né, na Conscienciologia poderia ser considerado um fixador psicofisiológico, né? A CCCI, a Cognópolis, o processo problema de você vir para cá, mudar a sua residência, seu domicílio, tudo isso é fixação séria. Agora, é uma fixação psicofísica. No caso, consciência ou física. Quer dizer, a sua consciência e a fisicalidade. Tá certo? Tá. Porque as pessoas ficam aqui, elas são chamadas, ou advertidas, ou espicaçadas, ou chateadas todo dia para mexer na própria consciência. Nós aqui não fazemos só fitness. Nós fazemos uma consciência fitness. Tá certo? É muito diferente, a situação é outra. Então a gente não levanta peso. A gente tira os pesos da consciência. Se a consciência está pesada, então a gente tira. Não é levantar o peso. Em que momento evolutivo a consciência ela poderia abrir mão dessa necessidade de um fixador? Tem algum momento que não seja o serenão? Como assim? Na escala evolutiva. Sim. Em que ponto que a consciência já não necessite de um artifício desse? A hora que ele já dominou tudo aqui, não precisa de vir aqui mais. Antes disso, não. Mas para isso, ele tem que vir conhecer tudo que a escola tem. Você tem que fazer todos os cursos que tem na Terra, para dominar a Terra. A hora que você dominou, você vai embora. Tá. Aí você vai assistir terras, quer dizer, planetas. É muito bem bolado esse negócio. A Consciex fez um curso inteiro, você está entendendo? Da Terra, de planeta. Sim. Essa que é a verdadeira astronomia. É a astronomia da consciência. Então, aqui na fatologia, na quarta linha, no meio da quarta linha, tem a multifixação da mente, a intenção dividida. Você fala bastante de atenção dividida, mas eu queria entender melhor o que é essa intenção dividida. A intenção dividida é a hora que a pessoa, por exemplo, ela tem que pensar muito. Ela tem que atender aqui o lado esquerdo e o lado direito simultaneamente. A intenção dela vai para os dois lados e ela procura colocar isso numa balança para ajudar todo mundo. Ela não pode tirar isso aí. Então, é uma multifixação. Ela pode estar em vários objetivos, várias metas ao mesmo tempo. E a intenção dela está bem situada ali dentro. Então são esses trabalhos mais complexos, sofisticados, entende? Isso tem como pré-requisito, então a atenção dividida é um pré-requisito para isso, ou trabalha junto? A atenção dividida começa a ter, mas tem uma opção de coisa que é dividida, não é só isso. A própria visão é dividida, eu não estou perguntando esse caso do cavalo que é a estrada, isso é atenção dividida, como é que fica? Agora, veja, a cosmovisão precisa dessa divisão de atenção, a cosmovisão. Isso ajuda aí. Agora, com o passar do tempo, a gente começa a entender essa intencionalidade partida. Como é que fica? Entende como é que é? Por exemplo, uma pessoa, às vezes, está praticando a TENEPS. Ela, às vezes, tem uma intenção de ajudar com CIS e ajudar com CIEX.
Entende? Ela não fica, às vezes, ajudando só a consciência que aparece para ela. Isso depende do que o amparador vai ajudar. Mas ela, às vezes, está ajudando de um lado e do outro. Tudo isso é comum. Na minha TENEPS, por exemplo, eu não sei quais são os pedidos maiores. Se são para consciência ou se são para consciência. Porque depende da época. Conforme o dia eu recebo assim 15 pedidos em seguida só de gente que acabou de dessomar. É só consciência. Conforme o dia são 15 casos só de problema de negócio, casa, saúde, acidente, doença. Então, a intenção da gente, ela vai por tudo quanto é esse lado aí. Há uma intenção, então, multidividida. Tá certo? Pode falar. Professor, dentro dessa questão aí de intenção dividida, você poderia clarear? Eu penso muito a respeito de não pense mal do outro. Como que fica essa questão aí para a gente ampliar a intenção quando se tem... A primeira coisa que tem, a melhor coisa que tem é o seguinte: você olha aquela pessoa e você está vendo que está errado. Ela tem uma coisa errada, ela pratica uma coisa errada, ela pensa errado, ela age errado. Então você não vai pensar mal contra essa pessoa. Você não vai pensar é com o seguinte: a pessoa, como é que eu posso fazer para ajudar que ela veja que ela está errando? Então a primeira vez é mostrar o erro dela. Então, só isso aí já vai te ajudar demais. O seu interesse vai ser um interesse assistencial, terapêutico, didático, evolutivo, cosmoético. Você não está pensando mais mal dela. No entanto, você está mais pensando no mal dela do que ela mesma. Então, não pensar mal dos outros significa, paradoxalmente, pense demais no mal dos outros, para você auxiliar, esclarecer, acabar com esse mal. Tem pessoa que não gosta de pensar nos próprios males, então essa só pensa no mal dos outros. Ela não quer saber do mal dela. Entendeu como é que é? Professor. Tem muito disso. Aqui, ó. Aqui na paz, senhor. Falando novamente no deficiência física como fixador, eu tive hemiplegia aos 5 anos. A minha pergunta é a seguinte: nós podemos pensar no arco voltaico como uma técnica fixada, ou seja, colocar a mão direita no fronto, a mão esquerda no cal. Para mim me adaptar, por exemplo, eu não conseguiria colocar a mão direita no fronto. Você usa, pode fazer uma adaptação. Usa outra técnica, faz outra situação, isso tudo é bobagem. Então, exatamente. Aqui, a sua vontade lá pelas tantas, você vira um centro de energia, o corpo desaparece. O corpo inteiro, né? Ah, tá bom. Obrigado. O problema é esse, tudo é um processo de evolução. A gente não fica fixado em segmentos somáticos. Isso é bobagem. Isso é coisa que o povo da yoga, tá? Eles é que gostam muito. Tudo é bobagem. Com o tempo a gente supera isso tudo. Sem usar nada. Não, eu nem mexo na pessoa, eu não toco na pessoa, não precisa disso. Entende como é que é? Professor, aqui é a Rosa. O senhor falou há pouco sobre a questão da dominação na Terra em todas as áreas, para depois nós sairmos do planeta Terra, né? Deixarmos de ressomarmos aqui. No caso, a consciência em todas as áreas de atuação, tipo assim, administração, todos os setores, ela necessita ter esse perfil ou ela vem só completar aquilo que lhe falta, os trafais, dentro das áreas específicas? No passado tempo, o Serenão já dominou tudo na Terra. Ele fica apenas fazendo as últimas condições de assistência no povo que ele gosta, que ele deseja, que ele quer ajudar. Gente, a gente poder ajudar os outros é a maior felicidade. Pensa nisso. O Serenão se sente feliz com isso. Eu, por exemplo, sempre me senti bem ajudando os outros. Pois é, mas para ajudar, no caso do Serenão, no nosso caso, nós não chegamos ainda, falta muito. E
para esses trafais, esses traços faltantes que nos faltam, nós temos que ver o que já fizemos antes, outras existências. Mas a coisa mais séria é o seguinte: faça um jeito de ajudar as pessoas. E você ajudando, você vai diminuir a sua preocupação com os seus próprios erros. Encurta, né? Digamos não, assim. Ele vai desaparecendo. Chega num ponto que você ajudou tão mais do que aquilo que você cometeu, que não dá para comparar, fica até ridículo. Uhum. Entendeu como é que então é a superação dos trafalhos pelos trafalhos. A ultrapassagem sobrepuja os efeitos positivos das suas ações àqueles efeitos da sua inexperiência. A vida é assim. Entendi. Obrigado. Eu, por exemplo, todas as bobagens que eu cometi na minha vida não foram grandes, mas foi coisa de menino, rapaz, bobaginha e tal. As coisas que eu já fiz contra isso, muito superior a essa situação, eu nem me preocupo com isso, tudo é bobagem. Já saiu na paradiurese, quer dizer, no paraemunctório. Todos os processos que havia, é o emunctório do holossoma, como eu chamo. Quer dizer, já foi tudo por água abaixo, não tem mais nada. Outra coisa, a maior prova disso é a hora que você tem um amorex. Isso mostra que houve alguma coisa. Toda amorex se vê até que ponto que ela é um remédio que cura o quê? Ela está mostrando que veio curar o quê? Tem que saber o limite da amorex. Tem um cara que teve amorex, então eu falei com ele: não, você acabou de ter um amorex, seu máximo. Eu falei assim: Valdo, mas essa ainda não cobre o que eu preciso. Para a primeira amortização. Primeiro. Assim, tá certo, você que conhece, né? A sua consciência não sou, não é, eu não sou sua consciência. Você que sabe. Então é preciso ver. Agora, que você tenha várias morex, multimorex, maximorex, tudo quanto é jeito. Esse é o caminho. Agora a pessoa que sabe. Sobre esse aspecto, por exemplo, eu sou diferente do Chico Xavier, que morria de medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Nunca pensei nisso. Isso aí não me afeta. Para mim, o problema todo é o seguinte: a coisa mais séria é manter a lucidez. Por isso que eu acho, vocês querem fazer atares? Aumente a lucidez dos outros. Não há tarefa de esclarecimento melhor do que aumentar a lucidez de alguém. Isso é a maior tarefa que tem. Aumente a autoconsciência da outra pessoa. Agora, se for possível, com seus exemplos. Então, resumo dessa ópera toda terrível. É necessário que a gente fique cada vez mais lúcido para evoluir, porque senão não adianta. A lucidez é a base de tudo. Quanto mais lúcido você esteja, melhor a sua interassistencialidade. Professor Valdo, em interdisciplinologia, poderia-se acrescentar a homeostaticologia como disciplina? Pode, mas agora veja, se você vai colocar isso, a gente tem que colocar isso em tudo quanto é neutro e homeostático que existe. Eu às vezes não ponho por causa disso. Porque o tema Senão, é neutro. todo tema neutro e homeostático, você pode pôr homeostaticologia que pega bem. Mas é que eu já ponho muito só. Esse aí tem uma porção, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11. E estão bem dentro dos processos que a gente precisa. Tem alguns até que eu estou reafirmando. Conviviologia e vivenciologia. Coisa séria. Vivenciologia. Grupo karmologia. Tudo é dentro da mesma condição. É a base da fixação. Para a pessoa ver onde é que ela está, o que é que ela faz, né? Aonde vai. Sempre que o tema seja neutro, tem que ter isso, por exemplo... O tema neutro é mais daquilo que a pessoa está fazendo experiência ou vivência. Então está entre uma coisa e outra. Mas é neutro. Então, você pode chegar pelo lado bom e pode chegar também naquilo que você ainda erra. Examinar o que é, né? A fixação, por exemplo, uma pessoa é fixada em fazer um crime. Isso é nosográfico. Outra, ela é fixada em só ajudar os outros. Isso é o homeostático, é o neutro. Entendeu?
Waldo, aqui. Na página 23, neosinapsologia, a fixação das neosinapses intermissivas básicas. O que é que está isso aí? Página 23. Filiologia? Não, neosinapsologia. Neosinapsologia? Sim. A fixação das neosinapses intermissivas básicas. Isso aí é a fixação, né? A básica, a neosinapse. Agora veja, você já arranjou alguma? Aqui, por exemplo, o processo da conscienciologia, a cognópolis, tudo tem neosinapse. A conscienciologia criou em você centenas de neosinapses, para não falar milhares, né? Agora, Waldo, aqui quando você fala de neosinapses, você está falando do cérebro físico ou do paracérebro? O quê? Você está falando aqui do... Estou falando tudo. Sim. Tudo que a gente fala de cérebro, você está falando de paracérebro. Agora, as neosinapses, elas são criadas no cérebro. O processo todo é esse, são sinapses novas, você arranjou aqui. Sim. Por exemplo, a hora que você começou a estudar a conscienciologia, tem um monte de ideias novas. Eles criaram esses processos, esses pensamentos, criaram neosinapses no seu cérebro. Físico. É. A coisa mais séria não é o número de neurônios, que todo mundo tem igual. A coisa mais séria é o número e a qualidade das sinapses que as pessoas têm, das interligações, as conexões entre os neurônios. Isso é a sinapse. São as glias, dendritos. Como é que fica a situação? As sinapses andam por aí. Então a gente tem que criar neosinapses. Por exemplo, a pessoa mais lúcida que tem por aqui, do ponto de vista parapsíquico, é aquela que tenha mais neosinapses debaixo da caixa craniana. Porque neosinapses variam. As pessoas não têm iguais. Claro. Cada uma tem a sua. Eu que sou com 78 anos, é lógico que eu tenho mais neosinapses do que uma criança de 10 anos. Agora, Waldo, também a paragenética influi nisso, não? A paragenética está aí, mas para manter o processo, né? De você admitir, por exemplo, a conscienciologia. Isso é a paragenética funcionou. Ok? Tá ok, obrigado. O que mais? Quem é que está com o microfone aí para a gente ver? No curso intermissivo, aqui tem, na parafatologia, fixação das lembranças intermissivas. Então, no curso intermissivo, nessa análise que cada consciex faz do seu passado, o que tem que melhorar, o Trafor, né, a Proexpla, né, já vai pensar tudo. Quem que é, ou de que forma que é feita assim, a fixação de alguma ideia, alguma palavra-chave para ela recuperar? Não é só palavra-chave, o problema é de ver as condições se vão se adaptar. Aonde você vai renascer? Essa é uma das perguntas mais clássicas que tem no curso intermissivo. Ah, é perto de mim, é perto do lugar que eu vou. Então vamos juntar os trapos. Como é que fica? Como é que é a situação? É por aí, o povo tudo fica examinando isso. Então é mais a questão dos vínculos. Mas quando é que você vai? O meu vai demorar. Eu vou passar 20 anos depois disso, não vai dar certo. Mas o que tem, assim, aqui, claro, a questão da grupalidade dos colegas é fundamental, as companhias, né, que você sempre fala. Mas o que tem para dentro da consciência, intraconsciencialmente? A pessoa, em primeiro lugar, ela vê qual é o defeitão dela, qual é o trafarão. Esse trafarão, então, ela vê como é que ela vai evitar. Ela fica de olho nisso. A primeira coisa que ela tem que ver. Preocupação maior quando ela vem para cá é aquilo não influir nesse novo corpo que ela vai arranjar. Ela já começa, como é que é esse meu novo corpo? Ele vai dar meios para isso? Foi assim que começaram a aparecer os macrossomos. O macrossomo é a mão na roda para ajudar esse povo. O maceteado. Foi de propósito. É uma forma de ajudar a paragenética com a genética. Né? Via genética. E a pessoa viva, ela começa a pensar. Mas esse corpo meu vai aguentar quantos anos? Só uma das perguntas que tem essa fisicamente.
E como é que fica a questão do trafor? Porque se é para a pessoa fixar nas ideias intermissivas, você falou do trafar, para não repetir, não cair naquele... O trafar é que a pessoa preocupada, porque aquilo ela já errou 3 vidas naquela bobagem. Ela não quer repetir isso agora no novo corpo. Pós-curso intermissivo, ela não quer repetir isso. Entendi. Então, a preocupação maior é não repetir no erro do que usar o trafor para... Agora você trafar. Então, fardo. Esse meu corpo aguenta esse fardo nas costas? Trafar. Por isso que eu chamo traço-fardo. É um fardo. Sob o ponto de vista da fixação dos interesses evolutivos grupais comuns, esse evento futebolístico mundial na África do Sul seria uma espécie de coroamento dos esforços de Nelson Mandela na libertação do povo sul-africano? É isso que eu já falei na televisão. Você está repetindo o que eu vi lá. Caso afirmativo, a dessoma da bisneta dele ontem, um acidente de carro, exatamente em data comemorativa da Copa do Mundo e da prisão dele, pode ter sido uma marca pecado destrutivo que não chegou a atingir diretamente, mas indiretamente, uma vida cheia de tragédias familiares? Yes, é perfeito, é isso que eu já falei aqui. Em fatologia, 4ª linha, a multifixação da mente, a intenção dividida, parece-me o ideal para nós conscienciólogos. Favor aprofundar essa questão. Estou fora do tertuliário por estar resfriado. Ah, sei. Sabe quem é? O Arlindo. É o Arlindo, viu, Rosa, Arlindo. O caso todo é o seguinte, nós já falamos aqui, Arlindo, sobre esse assunto da multifixação da mente. A intenção dividida, eu falei ali para o nosso amigo que pediu. Você quer falar alguma coisa aí sobre o assunto, por favor? Eu sempre passo a bola, né, para quem eu levantei. Ela está... Alô? É para o Arlindo, você pode falar diretamente para ele. Arlindo, alô? Essa atenção, pelo que eu entendi aqui, a intenção dividida está relacionada também com a atenção dividida, mas relacionada com a intenção de levar em conjunto várias frentes simultaneamente. Então, você pode assistir vários tipos de vários públicos-alvo ao mesmo tempo. O caso da Arlindo ajuda os italianos e os brasileiros. Me disponibilizei para a TENEPS desde novembro de 2007. O senhor esclarece que a prática com o tempo não fede nem cheira. A assistência não vem acontecendo e posso estar com guia cego. Ainda não sinto a instalação do EV. E meu parapsiquismo considera de casca grossa. Continua a interrompação. Não. O que você deve fazer é trabalhar mais o parapsiquismo. Seria bom participar das dinâmicas, das 400 manobras, das 4.000 manobras, tudo que você puder em matéria de parapsiquismo. Agora, esse curso do professor Mário vale a pena. 40 manobras, as energias. Começa amanhã, aonde? Aqui. Pois é, o problema todo é esse. Você veja como é que é. Ainda tem tempo para fazer as inscrições. Ainda tem espaço. Não está. Tem. Agora aqui outra pergunta. Dilma foi guerrilheira e isso evolutivamente é um peso, mas do ponto de vista da assertiva de ocupar a presidência da República, isso não a desqualifica diante do Serra, por exemplo. Serra, do ponto de vista cosmoético, pesou no desmonte da coisa pública em São Paulo. Gentileza comentar. Sim, agora o que eu vejo todo é o seguinte, uma guerrilheira eu não votarei nunca, não dá. Se o Mandela fosse candidato aqui, eu não votaria nele. Porque foi guerrilheiro. Eu não gosto de entrar nisso, porque senão a gente está entrando no holopensene de belicismo. Eu estou livre disso, há muito tempo que eu sofri demais com guerra. Já fui muito vitimizado com isso, de modo que não dá. Agora o Serra, eu não sei bem das coisas dele, eu não sei como é que é a situação, o que é que está se passando. Vamos ver o que dá. Agora o que eu vejo é o seguinte, até o momento está difícil a gente saber quem vai votar, ou não é? Está bravo, está bravo. Vamos ver o que vai dar. Agora, a Marina lá, a nossa amiga, fez o lançamento da candidatura dela. Fez o mesmo discurso de sempre dela, muito bonito, bem afetuoso, bem maternal,
Bem Viva o Brasil, ela dá leite para o Brasil, assim, parece que ela está dando de mamar para o Brasil. É o máximo aquilo. Mas também ainda não é nesse caso. Pelo seguinte, ela é favorável ao criacionismo, né? Não dá, né? Como é que você vai votar numa mulher dessa, tão atrasada em matéria de pensamento? Não dá. Não dá nada. Isso é o quê? É aquilo que eu falo, é o fanatismo religioso, né? Lavagem cerebral, ainda está muito lavada cerebralmente. Como é que fica? O nosso amigo Serra, ele também sempre foi um cara fechadão, não é isso? Parece que agora está querendo melhorar. Vamos ver o que vai dar. Existe Serra Grossa e Serra Fina. Pode ser que ele de Serra Grossa passou para Serra Fina, mas eu ainda não vi até o momento. Agora, se aparecer algum outro, vocês me falam também, aí que eu estou de olho. Afinal de contas, é até outubro, que nós temos que saber, não é isso? Gostaria de entender melhor a questão da dificuldade financeira, dificuldade em prover a autossustentação como elemento desestabilizador da fixação. Ainda não consegui superar esse processo, predominando negativamente em todas as ações que empreendi para efetivar a fixação e a radicação vitalícia. O que ainda não enxerguei? O que posso fazer para mudar isso? A primeira coisa é o seguinte, você sabe, onde você nasceu, o povo é muito dispersivo, né? Você é uma inteligência. Eu mesmo te falei isso desde a primeira vez que eu vi você. Mas agora que você é dispersiva, você é. O problema é o seguinte, existe um negócio no Brasil que chama poupança. Eu não estou falando de poupança de mulher, não. Estou falando de poupança de dinheiro. Então, veja bem, o negócio todo é o seguinte, olha essa poupança de dinheiro e o que é que você faz com isso para fixar seu processo. O melhor é o seguinte, se você tiver dúvida disso, arranje um consultor econômico financeiro e vê o que você tem, que você pode colocar e fazer investimento. Isso é que seria a melhor coisa para você chegar lá na autossustentação econômica financeira que a gente precisa. E muitas coisas da base da PROEX depende disso. E também a liberdade da pessoa, né? Vamos dizer assim, a independência dela, isso tudo é muito importante. Vale a pena pensar. Essa pessoa que estou falando eu conheço bem, faz muito tempo. É uma cabeça. Mas agora, às vezes, ela nasceu no lugar que o povo é bem dispersivo. Sabe qual que é o lugar que o povo é mais dispersivo no Brasil? Eu falei aqui ontem ou anteontem. Aí, ela é baiana. Bom, casa disso. No fenômeno de personalidade conceptiva, o que você percebeu que essas personalidades usaram para poder fixar o que elas aprenderam no extrafísico e trazer para cá? O que você percebeu de diferente quando elas ressomaram, que usaram de fixador? Isso aí que você está pedindo, só isso aí dá um livro. Eu ainda não escrevi, porque os processos nossos aí, eu tenho falado alguma coisa disso em algum dos verbetes. Mas o problema todo é o seguinte, por exemplo, uma pessoa recebe um corpo forte, vigoroso, sadio, e ela não usa aquilo direito. Seja através de tóxicos, seja através de algum processo de excesso, enfim, ela não teve uma boa atendimento da fisiologia que o corpo ofereceu para ela. Com isso, ela pode suicidar, ela pode fazer eutanásia e outras coisas mais. É lógico que nesse caso, inevitavelmente, a pessoa vem com outro corpo bem mais frágil do que aquele corpo que ela teve. Isso é uma regra geral. Agora, vamos dizer assim, a recíproca também é verdadeira. Se você olha, a pessoa teve um corpo muito forte, grandão, e ele vem agora num outro corpo forte, grandão, aquilo que aconteceu com ele tinha muito atenuante. Ele vem numa nova situação muito melhor. Tudo isso eu tenho exemplo que eu analisei do início até o fim, que eu conheci numa vida e na outra, e estou conhecendo atualmente. As pessoas ainda têm gente desses que estão vivos até hoje. Então, veja, só esse processo do corpo humano já dá uma visão extraordinária para você ver as coisas. E então, com isso, você tem que ver agora qual é o desiderato, qual é o objetivo, a meta daquela pessoa nessa nova vida com esse novo corpo.
Se ele já está entrosado, se a situação está melhor. Uma outra coisa na questão do corpo. Uma pessoa veio, mas aí acontece uma série de acidentes de percurso devido ao passado dela. E aquilo afeta o corpo dela de uma tal maneira que prejudica a ela a movimentação. Então, por exemplo, ela perde alguns atributos mentais dela, aquilo vai para o espaço. Aquele negócio não funciona. Aquilo põe ela totalmente perturbada. Ela então morre, pode até suicidar. O que acontece num caso desse? Tem atenuante e agravante. Se a pessoa vem agora num novo corpo e ela superou aqueles atributos mentais que eram deficientes, então a primeira coisa que mostra, ela tinha mais atenuante do que agravante. Aquele suicídio dela foi menor do que aquilo que parecia. Você está entendendo? Então, com isso, você vai ver que esses processos todos são muito relativos e a gente tem que colocar tudo numa balança para ver o que tem de atenuante, o que tem de agravante em relação às pessoas e principalmente à própria pessoa. Então, há coisas dessas, há um monte de condições que a gente tem que pesquisar. Agora, o pior dessa história é que a maioria do povo que eu conheço, a segunda vida, o povo não está vivo, eu não posso estar falando. Está entendendo? Não é bom, porque vai criar problema para a pessoa. Você entende? Agora, por exemplo, se eu vivesse mais tempo, por isso que eu falo, vai ser o máximo quando o povo começar a viver 200 anos aqui, e vai poder ser analisado todo esse processo de celiac. A primeira coisa que vai melhorar vai ser a celiac. Uma pessoa que viver 150 anos, 200 anos, ela vai ver tudo aquilo que ocorreu desde o início, vai ver várias vidas. Então, por exemplo, ela pode ver 3 mini-proetos de uma pessoa numa vida só. E às vezes na própria árvore genealógica. Isso vai ser o máximo para estudar como é que é na vida humana, não é extrafisicamente, mas na vida humana. 2 eu já consigo ver com calma, mas agora é difícil você expor e mostrar a situação, porque senão eu poderia trazer as fotos da primeira vida e trazer o original agora, como é que ele está. Eu tenho algumas dezenas de casos, eu estou acompanhando minha vida desde pequeno. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma das primeiras mensagens que eu recebi psicografada aos 14 anos, que eu comecei a receber aos 13, aos 14 anos eu recebi uma série de mensagens psicografadas para mim. Uma delas falava isso. Você vai começar a observar todo mundo com calma, principalmente o povo com quem você convive e que chama a sua atenção. Observa depois o que acontece com as dessomas, as mortes. E o que acontece depois quando eles voltam, que é a personalidade consecutiva. Agora veja, eu comecei a ver isso, eu tinha 14 anos. Agora, de lá para cá, você já viu. Tem gente que eu consegui localizar, tem outros que não. Tem outros que eu sei que já chegaram, eu não localizei, porque parece que na segunda vida eles desviaram, foram para outro lugar. Então esse eu não encontrei. Porque nessa segunda vida eu devia de encontrar com eles. Ou seja, eles deviam de encontrar comigo. E não encontraram. Então existe muito caso desse também. A metade dos casos eu já deslindei daquilo que era mais importante. E alguns que eu tenho, que eu até já falei, que alguns de vocês conhecem, essa coisa toda, esses são mais óbvios, você está entendendo? Tem outros que são mais matreiros, difíceis, sofisticados, de ter cuidado, ver o nível, porque são mais delicados. Há uma sofisticação maior. Por isso que você saía procurando por aí? Não, eu não saía procurando. Meu processo é que eu sempre fiz pesquisa. E a minha pesquisa, o Gabriel sabe, é baseada em fenômenos. Agora, o fenômeno atrai todo mundo. Mas, por exemplo, eu não esqueço. Quando eu penso aquela pessoa e veja. Por exemplo, eu nunca esqueci o velhinho da Lexicon, lá de New York. Só para te dar uma ideia. Eu não vou esquecer uma coisa dessa. E aquilo era para mim. Não tinha nada que ver. Eu não sei quem era o velhinho antes, nem o que é que ele pode ser depois. Eu estou de olho. Então, essas personalidades. Por que é que eu já trouxe aqui o verbete da personalidade raríssima, amizade raríssima? Pois é, estudo de propósito. Não, e agora eu tenho uma outra que eu acabei de escrever, uma agora.
Não, tem uma outra agora, eu não sei se já... Não, tem uma sobre o processo da consciência calidoscópica. Você já recebeu? Já era para ter recebido, então você vai receber. É consciência calidoscópica. Essa também é desse tipo. Não é aqui, você não vai interpretar que é a mesma poliédrica, é a coisa mais séria. Agora, pegando, por exemplo, um traço de personalidade, o traço, por exemplo, do parapsiquismo. A pessoa de uma vida para outra, ela tem que... Para você saber a coisa que fixa, em primeiro lugar, eu já falei aqui 100 vezes, temperamento. Sim. Temperamento não muda. Agora veja, a pessoa vem, ela era toda desacisada, esquisita, toda alterada. Chega nessa, ela está muito mais ajustada. Então você vai ver que aquilo não era do temperamento dela, era da doença do corpo dela. Era o aparelho que estava batendo o pino. É um instrumento, o carro, que não era bom, que é o soma, o corpo. Tá, mas aí... Então você sabe tudo separar uma coisa da outra. Porque nem tudo é assim. Você vê direitinho a diferença de uma coisa com outra. O que é? Quer dizer, que aí você falou, e a pessoa mudou. Mas antes você teve que identificar pelo temperamento, mas ela mudou. Como é que você pôde identificar? Não era temperamento. Eu sabia que era temperamento, depois que você entendeu quem era, aí você soube. Eu já vi isso tudo de perto, convivendo com as pessoas. Eu convivo hoje com as mesmas pessoas. Isso é impressionante. Agora fala assim, não, ele é melhor do que isso. Agora a cabeça dele está batendo pino, está faltando pedaço aí. Falta pino, falta parafuso. Por isso que ele é assim, ó. Essa reação não é normal dele, ele é muito inteligente para isso. Então, essa antipodia entre uma ação e aquela inteligência enorme da pessoa, e ele faz uma reação sub-humana, você vê que aquilo não é ele. Tem alguma coisa alterada, é o corpo. Então, essa definição ou identificação das reações patológicas do próprio corpo sobre a consciência da física, isso é violento. Isso é uma das coisas mais bravas que tem. Por que é que eu fui estudar medicina? Você acha que foi por quê? Aos 14 anos eu já queria fazer medicina. Agora fiz odontologia. A do meu pai, a situação toda, lá ainda não tinha ainda a escola. A hora que veio, 1 ano depois eu entrei. Mas um fator que você usou nisso, com certeza, foi a própria leitura da psicosfera da pessoa, que você via que o negócio era maior, mas não manifesta Pois é, mas não é só isso. Existem determinadas doenças que mostram que a pessoa está desequilibrada por causa da doença, principalmente doença mental. Uma epilepsia, você vê as condições da pessoa. Professor. Quando ela acha que aquilo não é o temperamento dela, é um processo diferente. Professor, aqui no ar, ainda nesse assunto, quando uma pessoa ela passa a viver muitas vidas ainda e morre de soma, ainda na infância, isso não pode fixar nela um comportamento ali mais estratificado, mesmo na outra vida? Pode, mas agora o processo é que às vezes ela faz isso e ela, vamos dizer, se emancipa do processo. Ela cria mais maturidade. Entende? Então, acaba todo o processo da síndrome do infantilismo, não vem com ela. A síndrome do infantilismo não acontece com a pessoa que viveu muitas vidas e morreu como criança. Não. Acontece pela tendência dela, que foi lavada cerebralmente, às vezes por si mesma. Ela teve aquela tendência de ser daquele jeito. A síndrome do infantilismo não é bem. Não tem que estudar. Então poderia acontecer o contrário, na verdade. Eu, por exemplo, presta atenção, eu dessomei criança. Eu vim nessa. Com 3 anos eu estava falando em processo de retrocognição. Aquela minha vida, já tinha mandado para o escambau há muito tempo. Você fez uma correção aí que você falou. Ele se encontrou comigo. Ou eu me encontrei com ele. Ele devia de ter encontrado comigo. Ele não veio. O problema é dele, porque não é sempre eu que estou atrás, não. Esse é que devia de vir. Sim. Eu estou aqui primeiro. Eu sou um ponto de... Não, o ponto é trator. Entendi. É o trator. Entendi. Eu sou. Agora, gente, não preciso falar nada sobre isso, porque eu tenho um monte de casos para provar isso. Mas, Val, eu só não falo por causa das pessoas. Mas dentro disso daí, se você é o ponto de trator, e eu queria entender um pouco a pessoa usar
por exemplo, como fixador, manter o mesmo estilo de físico e vindo com um corpo anterior e o corpo agora. Como é que funciona isso? Por que ela usou... Como é que é? Não entendi. Por exemplo, ela usou o fator assim, ó. Ela vem como homem, agora vem como mulher. Como é que eu identifiquei? É isso que você quer saber? Não, e aí ela vem como homem, com o mesmo tipo de corpo, volta com o mesmo rosto, o mesmo estilo físico. Às vezes. Por que isso ela usa dessa técnica? Ela vem porque o trabalho foi interrompido, na hora errada, a culpa não foi dela. Ela só começou, ela tem que acabar aquilo que ela começou. E aí pode usar esse recurso, porque eu sei que... Tudo isso pode acontecer. Tudo isso já havia acontecer. Agora, a coisa mais importante que tem é isso. A hora que você identificou a pessoa, localizou, identificou, você começa a comparar os dois perfis. Aí você começa a ver o que é que desapareceu. Então, a opção de tendência que parece ser do temperamento, que não é mais. Então, há, por exemplo, certos hobbies que eles não são do temperamento da pessoa, são da doença dela. Sim. Há umas coisas disso simplesmente impressionantes no setor da arte, eu já vi teus registros, no setor, por exemplo, de exercício físico, que aquilo não é da pessoa, ela está assim por causa da doença dela, aquilo levou a isso. Agora, a pessoa muda. E há umas reações também sociais que mudam completamente. Porque uma pessoa está com uma certa doença, então ela procura compensar por um lado. Na outra vida, ela vem com um corpo que não tem mais aquela doença. Aquela compensação que ela fazia, até social, ela não faz mais. Ela dá uma banana para aquilo. Ela não precisa mais de andar tudo arrumadinha, não precisa de ter muita vaidade nas coisas dela, não precisa de dançar mais. Você está entendendo? Porque aquilo não era o temperamento dela. Ela fazia para compensar. Tudo isso eu já vi. Então a situação é mais embaixo. A coisa é muito séria, complexa, e é por aí que eu falo, né? As consciências são complexas. Não tem nenhuma consciência simplista, boboca. Não existe isso. Há uma simploriedade da ingenuidade, da inexperiência e da imaturidade. Isso é outra coisa. Mas agora, essa mesma pessoa que é simplória, ela é super complexa como consciência. Por exemplo, ela é muito superior à barata, à girafa, ao leão. Muito superior a esse povo todo. Então a gente tem que entender tudo isso. Está entendendo? O nível. Nós estudamos aqui o quê? É isso. É o ego, é a consciência, é a personalidade. Conscienciologia. Agora, por isso que eu estudo isso tudo. Esse número de personalidade que eu já coloquei, nós temos agora algumas dezenas que eu já vi, com detalhes. Com 5, com 7 personalidades, tem um monte delas aí, ó, os verbetes que eu já agora eu sei que você, umas 20. Agora, Val, eu sei que você escreve nos verbetes, eu sei que no verbete você escreve, aquilo ali fica um pouco assim fora, mas, por exemplo, eu já vi você, uma vez você mostrou os registros, você pegar, que nem você falou dos hobbies, e eu achava que você podia colocar isso num verbete, você mostrando assim, ó, você até pode mudar, mas dá um exemplo assim, a pessoa mexia com tal coisa, e ela mexe agora com outra, devido, você põe as variáveis, porque eu já vi você agora, falar você disso. Sabe o que fixa mais, João Gabriel? Você está querendo saber. Não é hobby, não é arte, não é emoção, não é esporte, não é exercício físico. É intelectualidade. Se uma pessoa chegou a um nível de intelectualidade, de alta expressão, de lucidez, ela vai querer manter isso. A tendência é essa. Se ela não mantém, tem alguma coisa errada. Uma outra coisa, se ela foi taxíquica, e já vem como taxíquica, 3 vidas ela teve, e o taxiclismo dela usando, mesmo com altos e baixos, mesmo com processo de doença, acidentes, soma alterado, aquela coisa toda, e ela taxíquica. Esse taxiquismo ela vem. Ela mantém. Então, presta atenção, é um processo do atributo, mas que mexe com a intelectualidade. Isso então é seríssimo. Esse raciocínio rápido, relampagueante, isso aí já é uma conquista avançadinha, entendendo da história. Então, tem que pensar alguma coisa, um verbete que fale dessa expressão de manter entre um e outro, você mostrando esses atributos, porque isso é fora da psicologia. Disso.
O ideal seria fazer 1000 verbetes com 1000 perfis. Por isso que eu falei que o conscienciograma precisa ter 50.000 folhas de avaliação. E não 2.000 só. O senhor, algumas tertulias atrás, respondeu a pergunta de uma pessoa que sentiu algumas repercussões ao escutar música, levantando a questão que talvez ela tivesse um passado com a música. No meu caso, sinto a música e ela me causa repercussões. Pode-se afirmar que no meu caso, como tem repercussões também, posso ter tido um passado nessa área? É que nunca tinha pensado nessa hipótese, minhas escolhas profissionais sempre foram distantes dessa área. Não. O problema é o seguinte, música, um dos maiores efeitos que a música produz é a relação emocional com a pessoa que escuta. Isso faz parte do serviço, depende do tipo de música. Agora vamos supor que tem uma música que esteja de acordo com você. Se você é uma pessoa mais introspectiva, você tem uma música de câmara, é uma música clássica de alto nível, ela vai mexer com você. Agora, se você é da musculação, da fitness, está fazendo exercício, artes marciais, tem que ser uma marcha. Aquilo vai mexer com você. E também vai mexer muito. Aí é o cerebelo. Então o processo todo é esse. A pessoa tem que ver como é que é. Agora, a música, em geral, em tese, ela mexe com toda a pessoa. Agora, a reação dessa mexida que é diferente. Primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, o que é que mexe com você? Qual tipo de melodia? Música popular, barulhenta, hip hop dessas que não é nada, a pessoa que fica declamando dentro de uma entonação boba? O que é? Quer dizer, ou é uma música clássica de alto nível, que eleva aquilo que você está pensando, o modo de você refletir. Tem que ver. Então, música influi em todo mundo. Tem que ver agora se influi bem ou mal, com profundidade ou não. Qual tipo de influência? Quais foram, na sua opinião, as personalidades da humanidade que mais se aproximaram de ser um evoluciólogo ou desperto? Ixi, você está querendo muita coisa, né? Mas olha, há esses caras, por exemplo, que mexem com o processo de direito em alto nível. Então, essas pessoas já estão estudando muitas coisas. Um deles, por exemplo, eu posso citar, que eu conheci de perto, e ele está caminhando para estudar essas coisas. Ele tem que fazer isso, ainda muita coisa pela frente. Ele não mexer com o processo de energia. É o Ponte Miranda, por exemplo. Ele está no caminho. Isso aí é um caso sério. Estou dando um exemplo. Ao final de uma prática da internet, foi sugerido que eu lesse seu livro Almas em Desfile. Já estou lendo. O senhor poderia falar sobre esse livro? O Almas em Desfile é um livro para qualquer pessoa entender, que ele é singelo. Qualquer um pode entender o processo do que são as manifestações da consciência aqui, nessa vida humana. Olha você o que está acontecendo. Anota, faça uma leitura crítica do livro. Isso pode ajudar você na prática da TENEPS. Almas em Desfile é importante para isso. Às vezes, praticando o EV, sinto a movimentação da energia diferente de minha percepção. Quando minha atenção está na cabeça, sinto a energia ainda saindo dos pés. O que seria isso? Sugestão o senhor pode me passar. Não, isso é normal. Anota tudo e vai ver com o tempo. Com o tempo, todos os seus chakras vão ser harmonizados, equalizados, essas coisas todas se assentam e você vai mexer com a energia pela sua vontade. Tudo na sua psicosfera vai funcionar de uma vez. E você vai superar todos os chakras primários, secundários, terciários, de tudo quanto é jeito na hora. Vale a pena, então, anotar para ver a evolução, o desenvolvimento da situação. Nossos comerciais, então, por favor. Obrigada. Fundações da tertúlia de hoje foram 81 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 27 perguntas respondidas online, 30 votos presenciais, 12 votos online. Hoje vamos ter 5 recados. Everaldo com 5 Baia, Magali, Festival de Inverno, Rose, terceiro Fórum do Estado Mundial, Watson, curso Estado Vibracional, Marisabel, Governança. Olá, pessoal. Eu vou divulgar hoje aqui o evento que nós vamos ter aqui no início do mês de julho, que é o Consim Cobaia, tá? Que vai ser no dia 2, 3 e 4 de julho. E amanhã nós vamos ter, então, o sorteio, amanhã é dia dos namorados, nós vamos ter o sorteio de 2 vagas para esse curso.
E no domingo, nesse domingo agora, às 15 horas, nós vamos ter também um debate que vai abordar a questão da técnica do Consim Cobaia. Então, aquelas pessoas que nunca participaram da técnica, querem conhecer um pouco mais, têm receio sobre a participação do curso e a aplicação da técnica, a Consul vai promover agora, nesse domingo, às 15 horas, um debate sobre a técnica, quais são as vantagens, e a partir dessa explicação, nós vamos promover, então, um somatório de ideias, sob o ponto de vista do quais são os ganhos que a pessoa tem participando do curso e da aplicação da técnica. E aquela pessoa que for no debate desse domingo, vai também ter a oportunidade de participar do sorteio do novo dicionário analógico da língua portuguesa, na segunda edição do Santos Azevedo. Então, quem puder ir nesse domingo, agora às 15 horas, vai ter também a oportunidade de concorrer a esse dicionário. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o primeiro festival de inverno da Cognópolis, que vai ser Pro Trilha Ecológica. Então, ele vai ocorrer em 2 dias. No dia 26/6 será a festa, né, que vai ter música, exposições, gastronomias, entretenimentos diversos. E no dia 27 terá a palestra da zoonose e a caminhada na trilha. Então, os ingressos, eles custam R$ 5,00 e estão disponíveis na Secretaria do CAEC Discernimento e com alguns voluntários da Conscienciologia. A gente aproveita aqui esse espaço também para convidar as ICs, né, para que elas, nós vamos disponibilizar um espaço para que elas possam expor os seus talentos também no festival. Então, mais informações vocês podem ter pelo telefone 2102-1400. Obrigada. Boa tarde a todos, os tertulianos e telitertulianos. Nós estamos aqui para divulgar o 3º Fórum do Estado Mundial. Já está aberta a chamada de trabalho. O tema do fórum será Cognópolis, Célula do Estado Mundial. Os trabalhos poderão ser enviados para protocolo@unicim.org. A partir do dia 1º de junho e vai até o dia 31 de julho. Esse evento será uma parceria entre o ARACE, CAEC, Discernimento, IPC e Unicim. Contamos com a sua participação. Muito obrigada. Olá a todos, boa tarde. Estou aqui só para lembrá-los que amanhã, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, tem o curso Estado Vibracional com o professor Wagner Alegrete e a professora Nancy Trivelato. O curso vai começar às 9 horas da manhã no auditório do Discernimento. Aqueles que ainda não fizeram suas inscrições e desejam fazer o curso, estamos com pouquíssimas vagas, contadas nos dedos, e é só procurar a Carol ali na administração do discernimento hoje à tarde, ok? Abraços a todos e um bom curso amanhã. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar para o módulo da governança, que vai ter domingo à tarde no discernimento. Será apresentados os trabalhos do Grupo de Trabalho Governança e esta etapa ela é muito importante, por quê? Porque ela completa a tríade voluntariado, gestão e governança. Os próximos passos serão definidos em processo de deliberação pública por ocasião desse encontro, nesse mesmo horário, das 15 às 17h30. Queremos lembrar aqui o que é governança conscienciocêntrica. Governança é o conjunto de processos, de costumes, de políticas, de leis, de regulamentos e normatizações que regulam a maneira como empresas ou instituições são dirigidas, administradas ou controladas. Assim sendo, nós da CCCI estamos conjuntamente elaborando o sistema que vai administrar a CCCI. Esse sistema
ele será monitorado, incentivado e envolverá os relacionamentos de voluntariados, de sócios, de fornecedores, de empregados, de todos nós. E não é a Unicim que está construindo. A Unicim é mera facilitadora e organizadora do ambiente oportuno para que nós todos construamos essas diretrizes. Daí a importância da participação do máximo de nós que pudermos estar lá. Somos privilegiados por estar em Foz. Então vamos participar, vamos construir esse modus operandi que vai reger nossa vida proexológica. Contamos com vocês domingo à tarde no discernimento. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é relevo particular, especialidade conviviologia. Obrigada e boa tarde a todos.